Oi, gente, boa tarde. A igreja, ela tem algumas chagas. Seguramente que a mais importante delas é a Inquisição. E o que era a Inquisição? A Inquisição era um período sombrio, negro, em que a igreja perseguia aquelas pessoas, normalmente pessoas influentes, que não concordavam ou discordavam de alguma maneira dos seus canones, das suas práticas, das suas teorias. A igreja criou um tribunal de exceção, chamado Santo Ofício, e tinha aquelas pessoas que julgavam sem processo legal e sem ampla defesa. Se identificasse que uma pessoa qualquer não concordava com os conceitos da igreja, era taxado como herói, era herege ou bruxa, feiticeira, essas coisas aí, e perseguia. Galileu foi instado a confirmar ou não a teoria dele de que o Sol era o centro do sistema. Ele negou. Ele tinha afirmado que era e é, e ele negou para não ir para a fogueira. Mas Joana d'Arc foi para a fogueira e um dos motivos é porque ela se vestia de homem para fazer parte do exército francês para defender o país dela. Jordano Bruno também foi. Tá. Daí vem a expressão caça às bruxas. Foi desse período sombrio da igreja, porque caçava as bruxas mesmo. Existia um índice chamado Index, em que livros eram listados naqueles índices. Uma pessoa que tivesse um livro daqueles, um livro desses aqui, talvez, estava condenada. Possivelmente iria para a fogueira. Mas também existia no índice aquelas pessoas que jamais iriam para a fogueira. Eram os protegidos da igreja. Eu estou vendo agora uma perseguição, uma caça às bruxas, nesse momento atual, na vida pública brasileira, contra um ex-presidente da República, coisa que eu nunca vi antes. Nunca vi antes. Tem um episódio de alguma semelhança, que é um episódio relacionado a João Goulart. João Goulart, quando foi apeado do poder por um golpe, o golpe de 64, que teve o amplo apoio da população, ele foi exilado no Uruguai, depois na Argentina, e era um homem empreendedor, já era rico e ficou muito rico no exílio, negociando com gado, fazendas, estâncias, frigoríficos. Chegou a ter 3 grandes frigoríficos na Argentina, e várias estâncias, várias fazendas, milhares de cabeças de gado. E ele tinha um sonho de voltar para o Brasil, nem que fosse morto. Ele queria ser sepultado na terra dele, São Borja, no Rio Grande do Sul, que é a terra de Getúlio, a terra do trabalhismo. E ele teve um infarto, ainda jovem, numa das fazendas dele, e ele morreu de infarto. E a família negociou, autoridades negociaram com o governo ditatorial da época, para que ele fosse sepultado em São Borja. E a negociação demorou e botaram todo tipo de dificuldade, estipularam horas para que fosse feita a cerimônia, o traslado do aeroporto até o cemitério. Isso demorou 3, 4 dias. Quando ele foi sepultado, já estava em estado de putrefação. É o caso que tem alguma semelhança com essa caça aí, as bruxas aí. Porque Dilma Rousseff sofreu impeachment e foi preservado os seus direitos políticos numa teratologia, num casuísmo sem precedente. Mas o povo de Minas restabeleceu o que dizia a Constituição, colocando-a em 4º lugar, quando tinha 4 candidatos apenas. Collor de Mello também sofreu impeachment, mas Collor de Mello sofreu uma quarentena de 8 anos, como estava na Constituição. Depois foi eleito senador por 2 vezes, mas teve os seus processos, ele foi absolvido dos seus processos junto ao Supremo Tribunal Federal.
Michel Temer foi preso. Michel Temer teve aquela história, é preciso manter isso, um compadrio lá com o Joésio Batista, da JBS, que estava na comitiva de Lula, que foi à China. Temer foi preso, teve um processo contra ele e tal. Médici, quando foi presidente, teve o nome atrelado à tortura, à repressão, período mais duro da repressão, deixou o governo, foi para o Rio Grande do Sul, nunca foi incomodado em nada. Nem ele, nem Figueiredo, nem Corte Silva, nem Geisel, nem ninguém desses. Mas Bolsonaro, eu não estou entrando aqui no mérito se ele tem culpa ou se ele não tem culpa. O que eu sei é que não tem nenhum trânsito em julgado em relação a ele. Como tinha em relação ao ex-presidente Lula. Tinha 23 processos, com trânsito julgado em vários deles, e com condenação por até 9 juízes, e numa canetada ele deixa de ser um condenado, é descondenado num neologismo, e é o presidente da República hoje. A história é muito rica em exemplos, né? Muito rica em exemplos. Mas como esse aí eu nunca vi. Cartão de vacina, tá, pode ter um crime no cartão de vacina. Crime, ele não tem quantitativo. Crime é crime, dependendo da intensidade, mas não deixa de ser crime. Agora, um crime desse, relacionado a um processo de corrupção que envolveu 50 bilhões de reais de dinheiro público, é um paralelo desigual. Seguramente que é desigual. É o maior esquema de corrupção do mundo. Do mundo. E não tem ninguém preso por conta disso. Agora, 3, 4 dias, o gangster Sérgio Cabral foi inocentado. Sérgio Cabral era um debochado que lá em Paris ele colocou guardanapos na cabeça de todo mundo, no restaurante mais caro, bebendo vinho mais caro, comendo a comida mais cara, fazendo negociata com a joalheria para dar de presente para a mulher, que não está mais com ele, e foi inocentado. Foi inocentado. Jair Bolsonaro pode ir até preso, hein?